5 anos de trajetória caminhando nos passos do Mestre Jesus. Afinal, esse é o papel de todo aquele chamado a ser discípulo de Cristo. Bom, há 5 anos eu decidi renunciar à homossexualidade para viver o propósito de Deus em minha vida. E hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco a respeito desse processo, dessa minha trajetória. Como eu sempre digo no meu testemunho, a saída da homossexualidade, a saída da vivência homoafetiva, ela compreende um processo, né, que vai ter ali todo o seu desenrolar, é um processo de transformação. E hoje eu venho contar para vocês aqui um pouco a respeito desse processo que eu tenho vivido até então. E para isso eu vou responder algumas perguntas, algumas questões, alguns questionamentos que são feitos à minha pessoa e também vou responder algumas questões que eu julgo aí passar pela sua mente quando diz respeito a esse assunto, que é algo bem complexo de se falar e também de se compreender. Mas antes de tudo, antes da gente começar aqui com as perguntinhas capciosas, eu preciso deixar algo bem claro para vocês, que tem respeito ao conceito de sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, as pessoas ligam logo o termo à questão do sexo, à questão da atração sexual, à questão do gênero, mas enfim, a sexualidade ela vai bem mais além do que isso, né? Ela tem um significado que engloba toda uma compreensão, que engloba toda uma importância para o ser humano. E a gente precisa compreender, de fato, o que é, então, a sexualidade. Em primeiro momento, a sexualidade ela seria, então, uma força vital. Ela seria uma energia, ela é uma energia, né? Algo que impulsiona o interesse pela vida. E ela engloba fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais, ambientais, que tem a ver ali com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Então a gente não pode reduzi-la a apenas um fator. A sexualidade ela é multifatorial. Então ela não é apenas o ato sexual ou o desejo sexual ou apenas a diferença entre gênero masculino e feminino. É claro, tudo isso faz parte ali do pacote do que diz respeito à sexualidade, mas ela vai bem além. Ela tem a ver com afetividade em sua ênfase, né? A ênfase da sexualidade ela está baseada na afetividade e principalmente na infância, né? Na infância onde a gente não tem ali a presença hormonal que vai trazer ali a questão da atração sexual, a sexualidade da infância ela é pautada totalmente na afetividade, no prazer pela vida, na maneira como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu interajo com o mundo, com o ambiente. Isso é sexualidade. E caminhando ainda mais profundo, a sexualidade ela é o polo estruturante da personalidade, do caráter e do comportamento humano. Então, logo, uma interrupção no desenvolvimento psicossexual, ele vai acarretar ali, ele vai refletir de forma direta no comportamento do indivíduo. E quanto à tendência homoafetiva, ela é uma construção. Então, compreendendo todo esse conceito, a gente entende que a tendência homoafetiva ela é uma construção comportamental que reflete então o resultado final de tudo aquilo que foi vivenciado, de tudo aquilo que foi experimentado, de tudo aquilo que foi percebido durante as fases do desenvolvimento psíquico do indivíduo.
Bom, tendo todo esse conceito explicado e compreendido, nós podemos então ir para as nossas questões. Eu estou aqui com o meu questionário e a primeira pergunta diz assim: você é feliz vivendo em renúncia? E aí eu não preciso nem pensar para te responder que sim, eu sou muito feliz. Eu nunca havia experimentado tamanha felicidade quanto a que eu tenho vivido nesses últimos 5 anos. A sensação de se sentir pleno, de se sentir completo, de se sentir amado por Deus, ela é algo que inexplicável. É claro, toda a renúncia, ela vai trazer uma parcela de dor, né? Ela vai ser ali um pouco dolorosa, mas a felicidade de receber a graça, de receber o amor e o perdão de Deus é algo imensamente maior do que essa dor de renunciar um desejo seu, uma vontade sua. Então, se eu sou feliz, eu sou sim muito feliz. A segunda questão pergunta assim: você se sente livre? Se eu me sinto livre, vivendo esse propósito divino para minha vida. E sim, eu me sinto livre, porque não há liberdade maior do que viver a sua essência verdadeira de acordo com as ordens do meu Pai e Criador, do meu Deus que me criou. Então, Ele, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para mim. Então, eu me sinto sim livre. É claro que às vezes já ouvi algumas pessoas falando a respeito, né, da questão da renúncia da homoafetividade e alguns falam assim que isso é coisa de pessoas que misturam, já vi alguém falar assim que é coisa de pessoas que misturam psicanálise com religião, e muitas vezes talvez vão até me dizer assim que eu não sou livre porque eu sigo, né, um livro antigo que muitos aí, alguns, julgam não ter relevância, não ter significado algum, mas que para mim tem muito significado, que é a Bíblia, e vão falar talvez que eu estou alienado ao cristianismo, a um livro antigo, a uma ideologia teológica. E para essas pessoas eu vou responder assim, que no fundo todos nós somos alienados a algum tipo de conhecimento. No fundo, todos nós somos alienados a algum tipo de conhecimento. Então, não é porque eu creio na veracidade da Bíblia, na veracidade bíblica da Bíblia, isso não quer dizer que eu não seja livre. Afinal de contas, eu creio num conhecimento tanto quanto você que crê aí no conhecimento ideológico, no conhecimento filosófico da ideologia de gênero. Então, não tenho que você falar que eu não sou livre, né? Eu tenho a mesma liberdade que você também tem. Ou como diria ali Jung, né? Nascemos originais e morremos cópias. Ou seja, todo o nosso comportamento ele é aprendido, né? Tudo que nós nos tornamos na fase adulta é fruto de um aprendizado, é fruto muitas vezes daquilo que a gente vai copiar, né, de outras pessoas. Ou seja, se você aprendeu a ler, se você aprendeu a escrever, foi porque alguém te ensinou, né? Se você aprendeu a falar português, é porque você vive numa cultura onde se fala português, um país onde a língua materna é o português. E a única diferença, né, do cristão para quem acredita em uma ideologia, para quem está aí alienado a um conhecimento aí filosófico, é que nós temos a iluminação direta do Deus Espírito Santo que nos concede sabedoria. Essa é a única diferença do conhecimento bíblico para o conhecimento secular, que é um conhecimento no qual não há ah, um certo, não há uma ênfase espiritual. E nós temos o Deus Espírito Santo que nos guia e nos dá sabedoria. E quando estudamos a palavra, ele também está ali para nos dar sabedoria, para compreender.
A terceira pergunta é: você acredita na afirmação nascido gay? Não, eu não acredito. Para quem me segue e para quem vê meu testemunho sabe que eu não acredito nessa afirmação porque não há respaldo bíblico, primeiramente, para isso, e também não há, muito menos, um respaldo científico para essa afirmação. Afinal, a própria psicologia, a própria psicanálise, né, eu acabei de citar aqui para vocês uma frase de Jung, que vai dizer que nós nascemos originais e morremos cópias, então não tem como eu nascer homoafetivo, mas sim eu me torno homoafetivo como consequência do meu desenvolvimento. E a psicologia, aí os diversos teóricos que vão falar do desenvolvimento infantil, a gente sempre vai ter essa narrativa, né, de um ser que se desenvolve, né, toda a sua parte cognitiva, toda a sua parte comportamental, ela é desenvolvida ao longo da sua vivência, da sua interação com o ambiente. Então, a resposta é não. Não acredito na afirmação nascido gay. A pergunta número 4, ela diz assim: o que aconteceu com o desejo que você sentia? E aqui é fácil também de responder, né? Então eu te respondo assim que ele foi desvendado, ele foi descodificado, porque o desejo, ele é um sintoma consciente de uma pulsão inconsciente, né? Então, assim, por mais que na consciência ele tenha um objeto de atração, ele vem de algo muito mais profundo e por isso ele precisa ser perguntado, ele precisa ser desvendado. Ele não é lógico, ele não é óbvio. Então, todos os nossos desejos, principalmente aqueles que têm a ver com necessidades legítimas de todo ser humano, eles precisam ser decodificados, perguntados, desvendados. E o desejo homoafetivo, quando você desvenda, quando você decodifica, você percebe que ele está ligado a uma necessidade legítima. E isso é assunto então para um próximo vídeo, porque é algo muito longo para se explicar aqui. E vamos para a quinta pergunta que eu quero deixar respondida aqui para vocês, que é se você realmente foi transformado porque ainda não se casou. É uma pergunta bem interessante que muitos fazem, né? Alguns cristãos aí, ou talvez a maior parte, eles vão olhar para uma pessoa ex-homoafetiva e eles só vão crer na sua transformação se a pessoa casar, se a pessoa tiver filhos. Mas aí eu trago para vocês uma informação muito importante, que o casamento ele não vai ser uma realidade para todas as pessoas que renunciam à prática homoafetiva. Isso vai depender muito da subjetividade, da individualidade do processo de construção de cada um. Como eu disse para vocês, a homoafetividade é um processo que é construído. A tendência homoafetiva ela é construída. E isso engloba diversos fatores. Então, a questão da atração heterossexual, a questão de querer ou não, sentir ou não a necessidade de se casar, de ter um relacionamento heteronormativo, ela vai depender muito da subjetividade de cada um, do seu processo, e vai depender muito ah, da, vai variar muito em questão do tipo e da intensidade, né, desses múltiplos fatores que envolveram ali a construção dessa tendência à atração pelo mesmo sexo. E porque eu não me casei ainda, tive a oportunidade, mas decidi não me casar. Eu não, a resposta correta seria: eu não sinto a necessidade de ter um relacionamento. Eu estou muito bem comigo mesmo, com os outros, com Deus,
e no momento eu não sinto essa necessidade. E eu acredito muito que o casamento em si, um relacionamento em si, ele não quer dizer nada, né? O que quer dizer realmente se eu fui transformado ou não é a minha consciência. E a minha consciência me diz que eu fui transformado e eu vivo uma transformação. Então, tá tudo certo. Pergunta número 6 também é uma pergunta bem interessante, né? É algo que muitos questionam, que é por que homossexuais que se convertem ainda permanecem com trejeitos. E eu falei aqui de consciência, né? E a resposta para essa questão tem a ver com consciência. Por que que muitos homoafetivos que se converteram ainda permanecem com trejeitos ali afeminados ou masculinizados, no caso das mulheres? Tudo isso se dá porque a transformação ela é uma mudança, primeiramente, de consciência. E os trejeitos, por sua vez, na maioria das vezes, eles são atos inconscientes. A pessoa nem pensa, ela apenas tem aquele trejeito, ela apenas tem aquele jeito, aquele costume, que tem a ver com a sua construção psíquica, com a sua construção psicossexual. Então, a questão da mudança é um ato de consciência. E esses comportamentos estereotipados, eles vão estar ligados muitas vezes a questões inconscientes, a atos mesmo inconscientes que você faz ali sem pensar. E um outro fator é que por mais que uma pessoa ela se converta, né, as cicatrizes do pecado elas permanecem. E isso não nos será tirado, né, do nosso corpo corruptível. Isso só será extraído do nosso corpo, do nosso comportamento, aí, dessa questão comportamental, quando o nosso corpo corruptível se tornar incorruptível mediante a volta de Cristo Jesus e a nossa ascensão aos céus, se formos salvos assim, né? Então, ao subir aos céus mediante a volta de Cristo Jesus, o nosso corpo se tornará um corpo incorruptível e com isso esses pequenos detalhes eles vão embora e nós vamos ter a nossa natureza perfeita restaurada. E a pergunta número 7, ela diz assim: o que você pensa das pessoas que decidem viver a homoafetividade? E aí eu sou curto e direto, porque eu penso que elas têm todo o direito de escolha, porque o nosso Criador, ele nos deu livre-arbítrio para isso. E assim como eu tenho o direito de decidir renunciar, de não querer viver essa realidade da tendência homoafetiva, elas têm o direito de escolher vivenciar. E elas merecem ser respeitadas e amadas, porque elas também têm esse livre-arbítrio, e não é porque elas escolheram algo que eu não escolhi que eu vou odiá-las, que eu vou julgá-las. Não, eu preciso respeitá-las e amá-las, e assim também eu espero que elas me respeitem, a minha opinião, e que também me amem, se possível. E, basicamente, são essas as questões que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo. É claro, vou fazer algum outro vídeo aí trazendo mais questões. Se você tiver alguma pergunta também para me fazer, você pode deixar aí nos comentários. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.